TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar novamente a doutora especialista em Direito Previdenciário, doutora Piorazan. Satisfação estar no meu programa. E antes de mais nada, doutora, teve muitas reformas da Previdência. E nossa conversa não partiu de hoje, mas do ano passado, né, que nós fizemos aquela matéria interessante sobre o fator previdenciário. E hoje nós encontramos numa situação que mudou algo, né? E esse mudar algo, doutora, significa assim, uma insegurança para aqueles que desconhecem e uma segurança para aqueles que litigam, no caso a senhora. Então, primeiro, meus cumprimentos, porque eu entendo que aqui em Lajeado e no Alto Acori a senhora é a pessoa mais habilitada, a pessoa mais capacitada para cuidar desses assuntos litigiosos. Mas hoje nós queremos informações e que eu vejo com uma certa preocupação, porque eu como, digamos assim, operador de direito, entendo, eu tinha falado nos bastidores, eu entendo que aquele que milita direito previdenciário tem que ter muita atenção, tem que ser um estudioso, zeloso, porque as medidas são muitas. Diferente no crime ou de qualquer outra situação assim, jurídica, a gente consegue mudar, mas na Previdência não. Então, a razão hoje do nosso convite é que tu nos esclareça, doutora, tudo o que mudou a partir de ontem, né? E o que vai ser agora para aqueles que contribuíram, aqueles que vão se aposentar? Exato. Bom, um olá a todos, né? Um agradecimento especial a ti, doutor Marco, que eu já conheço de longa data, né? Em estar aqui novamente para esclarecer a população, aos telespectadores, às pessoas, o que está acontecendo em termos de previdência. Realmente, doutor Marco, a Previdência Social tem, justamente em função do aumento da expectativa de vida, tem agilizado, tem gestionado todos os estudiosos do direito e partindo do próprio Congresso, o governo federal, em mudanças na legislação. Porque o que está acontecendo, doutor Marco? Antigamente, algum tempo atrás, as pessoas viviam menos tempo. Eu sei, é mais ou menos da mesma faixa etária que eu, tu lembra lá na tua adolescência em que as pessoas, quando chegavam talvez nos 60 anos, 65, já estavam com uma expectativa de vida razoável. Eu me lembro que antigamente morrer aos 60 anos era algo, vamos dizer, normal. Hoje não mais. Hoje as pessoas vivem acima dos 80, claro que depende, a expectativa de vida também depende da região do Brasil. A nossa aqui no Rio Grande do Sul é mais alta do que a média nacional, mas enfim, hoje pela manhã, por exemplo, eu ouvi os noticiários de óbitos de falecidos aqui em Lajeado, tinha na base de 4 a 5 pessoas acima de 75 anos e todas as outras 3 acima de 80 anos. Então, a questão fica de que forma? Como que uma mulher, por exemplo, paga 30 anos de contribuição e vai ficar em torno de 40 anos recebendo aposentadoria? Porque a partir do momento em que tu começa a pagar com 16 anos, que é hoje a legislação, em tese, com 46 anos, uma mulher teria os 30 de contribuição, se contribuir ininterruptamente, teria os 30 anos de contribuição, que é o que precisaria para se aposentar. Então, com 46 anos, a pessoa passaria a receber um benefício e isso perduraria talvez por 30 ou 40 anos. Importante colocar que a pessoa contribui com 20% da sua remuneração e receberia, então, um valor de talvez 100%, 80%, depende da idade. Isso fez com que já há mais tempo se pensasse numa reforma previdenciária. E essa reforma ficou tramitando por muito tempo no Congresso e agora, então, recentemente foi aprovada pelo Senado no dia 27 de maio e se tornou, então, uma nova possibilidade, uma nova regra que vem a tentar amenizar, tentar retardar um pouco as aposentadorias. Estamos falando aqui especificamente da aposentadoria por tempo de contribuição. Certo. Aposentadoria por tempo de contribuição, como o próprio nome já diz, é aquela em que a pessoa conta tempo de trabalho para se aposentar.
tempo de serviço ou tempo de contribuição, que no fim das contas é a mesma coisa, inclusive para a legislação. Bem, como era a regra antiga, que vigorou até anteontem, porque já desde ontem, no caso, desde o dia 17, então 18 foi a publicação, está vigorando a nova regra da aposentadoria. Antes, a mulher com 30 anos de serviço ou contribuição e o homem com 35 poderia buscar aposentadoria. Claro que haveria incidência do fator previdenciário, que é o que nós já falamos, em que haveria uma redução no valor mensal em função da idade que a pessoa iria se aposentar. Esse redutor regulava de acordo com a idade. Essa nova legislação, então, propôs uma alteração na regra da aposentadoria de modo a tornar optativa a incidência do fator previdenciário. Então, é importante que se diga, quando a presidente vetou aquela votação feita no Senado, a medida provisória 664, vetou parcialmente essa medida provisória, ela justamente não quis, vamos dizer assim, restringir por todo, pelo total, o que já havia sido aprovado pelo Congresso. Então, aquela regra antiga da incidência do fator, ela foi abrandada agora por essa medida provisória ditada no dia 17 e publicada no dia 18 de junho. Por essa medida provisória, a regra ficou da seguinte forma. O fator previdenciário, se a pessoa quiser se aposentar como era antes, vai incidir. A pessoa que tem, a mulher 30 anos de contribuição, o homem 35, e quiser se aposentar com a incidência do fator, vai acontecer da mesma forma como era antes. Mas criou uma outra possibilidade, essa é a novidade. A mulher que tiver mais de 30 anos de contribuição e a soma desse tempo de contribuição com a idade resultar em 85 anos, e o homem que tiver 35 anos de contribuição e a soma dessa contribuição com a idade resultar em 95 anos, poderá se aposentar sem a incidência do fator. Essa é a pergunta. Isso, na visão da senhora, é bom ou é ruim? É bom. É bom para quem? Não para todos. É bom para aquelas pessoas que começaram a trabalhar mais cedo. O meu caso... O meu também, se é. O teu... Comecei com 19 anos. Sim, eu comecei com 13. Então, tu é mais nova do que eu na questão do trabalho. Para ti é mais vantajoso. Mais vantajoso. Primeiro lugar, para as pessoas que começaram a trabalhar mais cedo. Na minha época, podia trabalhar a partir dos 12 anos. Hoje não é mais. A Constituição Federal permitia. Sim. Eu comecei com 13 anos com carteira assinada. Então, as pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, porque elas terão mais anos de contribuição, certo? E também para quem contribui com valor maior. Porque a pessoa que contribui com salário mínimo, ou um pouquinho acima do salário mínimo, levando em conta a forma de cálculo, que continua a mesma, a média, o período de média, já vou entrar nisso, continua a mesma coisa. Essa pessoa que ganha o salário mínimo ou um pouquinho mais, vale a pena completar os 30 anos, mulher, 35, homem, e encaminhar, porque o fator previdenciário não pode reduzir além do mínimo. Mas então a pessoa que começou cedo, ela pode optar por essa aposentadoria, digamos, amanhã, se tiver o tempo disponível, que antes não teria. Exato, porque até dia 16 de junho, então, para quem encaminhou a sua aposentadoria, a única opção era 30 anos mulher, 35 homem, não importava a idade, iria se aposentar, mas com o desconto do fator previdenciário. Depois do dia 17 em diante, então, a pessoa pode se aposentar desde que tenha 30, 35, 30 mulher, 35 homem, e a soma desse com a idade alcance 85 anos para a mulher, 95 para o homem, sem a incidência do fator. Então, a pessoa ganha 100% da sua média, não tem desconto. É claro que para
que a pessoa alcance esse número, ela vai ter que contar com mais anos de contribuição e um pouquinho mais de idade. Por exemplo, uma mulher que tenha 35 de contribuição precisa de pelo menos 45, 55, 50 anos de idade. Nós já estaríamos aposentados, então. Exatamente. 35 de contribuição e 50 de idade, uma mulher já estaria fecharia os 85 com 100%. Imagine o meu caso, eu vou fazer então 50 anos o ano que vem, né? E eu vou ter os 35 de contribuição. Se a regra continuasse a mesma, sabe quanto eu ia ganhar de aposentadoria? 60% da minha média. Ou seja, eu teria um desconto de 40% por causa do fator, porque com 50 anos de idade o fator ainda incidiria e reduziria o valor. Agora não mais. Agora não mais. Se eu fechar os 85 anos, idade e tempo, o ano que vem com 50 de idade, eu vou conseguir 100% da minha média. Entendi. E assim vale a regra para o homem. Então, por isso essa regra beneficia as pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, que já têm o tempo e que já têm uma idade. E nesse ponto ela é favorável, principalmente para quem tem uma contribuição maior. Porque quem tem salário mínimo, esse não precisa esperar fechar esse tempo. Essa é a ideia. Doutora, mas dentro dessa ótica, né, existem as particularidades, né? Certo. É evidente, nós estamos falando de pessoas que começaram jovem há muito tempo atrás. E tem aquelas pessoas que não começaram jovem a trabalhar, mas que estão nesse fator de buscar o fator previdenciário, né? Certo. Qual é a melhor tática agora? O que se faz? Porque se contempla o que se percebe, o jovem que se esforçou muito pelo país e que precisa até para um desgaste natural. Eu vejo que no Alto Taquari todo mundo começou cedo, né? Eu até comecei cedo a ajudar meu pai, mas não tinha carteira assinada. Tu começasse cedo e tem o teu direito inerente a ter esse benefício. Mas e como é que fica aquela situação, a pessoa que foi intermediária, que são milhões? Sim. Né? O fator previdenciário nesse aspecto, ele não vem a ser tão bom quanto esse que a senhora falou, né? E vejo que parece que tem um sentido de injustiça aí, ou não. Na verdade, assim, não, eu penso que veio a corrigir uma distorção. Então, pode ser que seja assim. O que acontece, doutor Marco? A partir do momento em que a pessoa começou a trabalhar mais tarde, imagina lá com seus 25 anos, depois de fazer uma faculdade, ter uma profissão, se lançou no mercado de trabalho. Um médico, por exemplo, até porque os médicos não têm como trabalhar antes em função do que exige o próprio curso, né? Então, a pessoa que começa a trabalhar mais cedo, ela vai completar o tempo mais tarde. E aí a incidência do fator não vai interferir. Porque a incidência do fator, ela é prejudicial para as pessoas até, vamos supor, os 60 anos de idade, mais ou menos, né? Até ali ele é prejudicial. Um homem que começou com 25, ele vai completar os 35 muito próximo dos 60. Então, para ele não vai ter interferência do fator, porque ele começou a pagar mais tarde. A injustiça ocorria para quem tinha começado a trabalhar mais cedo, porque essa pessoa completava o tempo antes, mas era muito nova. Sim. E pelo fato de ser muito jovem, acabava sofrendo por causa da redução do fator. Então, nesse ponto veio corrigir. As pessoas que começaram mais tarde, bem, vão fechar o tempo mais tarde e aí vão se aposentar, o fator não vai interferir tanto. Então, isso continua igual. Bem, tu me colocas o que é bom fazer daqui para frente, como se decidir. Isso eu já falava ontem e hoje pela manhã, eu dizia assim, primeiro para minhas colegas de escritório, calma, né? Calma, porque está dando um revertério, como se diz. As pessoas estão com dúvida, as pessoas estão intranquilas, as pessoas não sabem o que fazer. O que eu penso que é aconselhável fazer? Um estudo, uma análise individual. Como tu mesmo colocas, o direito previdenciário, ele é complicado, ele é difícil, porque cada caso é um caso. E nós não podemos errar no direito previdenciário, porque a soma de algum tempo, o erro de uma data pode gerar num processo um transtorno terrível. Então,
como se lida com períodos de trabalho, e isso é particular de cada um, tem que se ter muito cuidado. Outra situação, a pessoa recebe aposentadoria uma vez só. Isso não é um produto que se adquire ou uma previdência privada em que tu vai lá, retira o dinheiro e está terminado. A aposentadoria, e para muitas pessoas, o doutor sabe, lida com todo tipo de pessoas, para muitas pessoas a aposentadoria é a fonte de renda. Fonte de renda, fonte de vida deles. Não logo que se aposenta, porque é estatístico. Mais de 80% das pessoas que se aposentam, como estava até agora, tem que continuar na atividade laboral. Por quê? Porque com o redutor do benefício, do valor da aposentadoria, aquele valor não era suficiente para manter-se. Então a pessoa se aposentava e continuava trabalhando. A pessoa se aposentava e aquilo não era suficiente para se manter, de modo que a aposentadoria se constituía em um complemento de renda. Hoje, a regra vai mudar. Então, essas pessoas que se aposentam, e isso eu digo, a aposentadoria é uma só, elas têm que pensar. Pensar o quê? Que hoje elas podem trabalhar, mas que no futuro, justamente em função das pessoas estarem vivendo mais, aos 75, 80, 85 anos, como é que essa pessoa vai estar no mercado de trabalho? Ela vai conseguir trabalhar? Será a aposentadoria a única fonte de renda? E aí, com aquele pequeno valor que ficou, como é que fica essa pessoa? Então, calma. A orientação que eu particularmente dou é no sentido da pessoa fazer um estudo pela regra antiga, quem tinha o direito, pela regra nova. Se a pessoa não tem o direito, quanto tempo falta para alcançar esse direito? Porque muitas vezes, doutor Marco, a pessoa tem, por exemplo, um homem 92 anos, a soma de idade e tempo alcança 92. Aí a pessoa pensa, teria que trabalhar mais 3 anos para alcançar os 95. O cálculo não é assim. Porque como a soma é do tempo e da idade, na verdade, tu tem que dividir esse tempo que falta por 2. 1 ano e meio a mais de trabalho vai fazer com que a pessoa fique 1 ano e meio mais velha. E aí fecha os 3 anos que falta para completar os 100%. Então, eu aconselho estudar o caso. E nesse caso, doutora Márcia, é isso que eu queria fazer. Uma pessoa leiga que está nos ouvindo, vamos dizer que ela sente na mesa, bote 2 folhas em branco. Né? Lei antiga, fator previdenciário, lei nova, sem fator previdenciário no primeiro momento, mas pelo tempo de serviço quando nova. Isso. Vamos começar agora por uma pessoa leiga pela lei nova. Qual é os pontos que a senhora mandaria botar no seu papel? Claro, a senhora está para ajudar aí. Evidentemente, a senhora é um instrumento jurídico daqueles que não sabem, vão lhe procurar. Mas para sanar a dúvida, primeira lei nova, qual é os pontos que a senhora botaria para a pessoa sentir pelo menos que tem um mapa, né? Sim. Tem um roteiro. O que a senhora diria assim de interessante para seguir o rumo, né? Claro, se tiver dúvida vai atrás da senhora, mas assim, para sanar uma dúvida imediata, qual é os pontos que a senhora daria? Primeira coisa, eu gostaria de ter um CNIS. Isso é um extrato que se pega na Previdência Social de todas as contribuições do período laboral da pessoa. É um Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Certo. Esse CNIS, esse extrato, me dá o retrato do tempo de contribuição desse cidadão e de quais os valores que esse cidadão ou cidadã contribuiu, principalmente desde julho de 94 para cá. Por quê? Porque a partir de julho de 94 em diante, até hoje ou até sei lá eu quando, é que se toma como período básico de cálculo para calcular o valor da aposentadoria. Então, eu iria fazer 2 análises. Primeiro, o tempo. Quanto tempo de contribuição essa pessoa tem? Já chegou nos 30 mulher ou 35 homem? Primeira pergunta respondida, sim. Então tá. A soma do tempo e da idade dessa pessoa atinge quantos anos? Certo. Se já chegou aos 85, beleza, mulher. Se chegou aos 95, homem, ótimo. Bem, não chegou nos 85, 95. O que nós vamos fazer? Segundo momento,
quais as contribuições, qual a média que essa pessoa tem no seu salário de contribuição, sobre quanto essa pessoa contribuiu, qual seria a sua média hoje. Bem, a sua média é R$800. Eu vou dizer, não precisa fazer nada. Tem os 30 anos, os 35, encaminha a aposentadoria. Por quê? Porque o salário mínimo está 788. Se a média é R$800, por que eu vou dizer para essas pessoas esperar 5, 6 anos, 3, para se aposentar com 100%, se daqui 1 ano, 2, o salário mínimo já vai estar isso? Claro. Essa pessoa pode encaminhar. Se a pessoa chega e diz assim, não, a média é R$2.000 ou R$1.500. Se essa pessoa for se aposentar agora, e aí entra o profissional que tem que fazer um cálculo, 2 cálculos na verdade, um cálculo pela lei antiga, com a incidência do fator, e outro cálculo então pela lei nova, sem a incidência do fator. Se eu já tenho a média de R$1.500 para esse cidadão, eu vou ter que ver pela lei antiga com o fator quanto reduziria. E com o novo... E com o novo, que seria os 1.500. Então, a dúvida seria essa questão. O de valores. O de valores. Sim. Certo. Porque se a pessoa já tem o tempo... falta 1 ano para completar os 95 anos se homem, 85 se mulher. O valor, R$1.500, reduziria para R$1.000 se tivesse incidência do fator, em função da idade da pessoa, aquela coisa toda. Bem, se a diferença vai ser R$500 por mês, e tem isso, doutor Marco, se essa diferença for R$500 por mês, vale a pena eu esperar 1 ano para ganhar os 1.500. Claro, esse é o X da questão. Mas eu quero te colocar, o espectador está ouvindo. Ontem de manhã, quando eu cheguei no escritório, uma colega minha estava conversando com um senhor e já tinha horário agendado para encaminhar a aposentadoria. Eu cheguei na sala e disse, vamos reavaliar o caso. Foi o primeiro caso. O cidadão tinha 96 anos, somando idade e tempo. Ele contava agora com 53 anos de idade, não me lembro mais, 40 anos de contribuição no total, e eu vou explicar por que se chegava nesse tempo. Ele atingia os 96 anos entre tempo e idade, devia estar mais de 40, enfim, 41 se eu não me engano. E nesse caso aí, se ele fosse se aposentar com 53 anos, ele ganharia 80% da média, em função do tempo e da idade. Com a possibilidade nova, ele ganha 100%, 20% a mais por causa de um dia para o outro. O que nós fizemos? Cancelamos o agendamento. Esperaram para ver. Cancelamos o agendamento, cancelamos. Liga no INSS, nós não vamos encaminhar essa aposentadoria hoje. Nós vamos reavaliar o caso e vamos recalcular para encaminhar agora. Claro. Porque ele ganha 20% a mais. Sim. E no caso dele, representaria R$400 a mais por mês. Mas, doutora, então aí vem a seguinte questão de ordem, né? Tem que ter um profissional. O problema é esse. Tem que ter uma advogada que saiba ou um advogado que saiba. Alguém que faça cálculos. Mas a orientação que a gente está dando agora, né, precisa de um advogado para pelo menos orientar nisso. Porque nesse aspecto, esse consumidor jurídico, ele foi sapiente, porque ele foi atrás de uma consulta para não cometer o erro. Correto? Sim. E a senhora viu que ia cometer o erro de um erro que é de 20% e um benefício até para a sua saúde nisso aí. Para o resto da vida. Claro. Ele iria ganhar 20% a menos para o resto da vida. Ainda teria como reverter o caso, sabe por quê? Porque se ele fosse encaminhar, que daí iria pela lei velha, até o momento dele retirar o primeiro mês da aposentadoria, ele teria a oportunidade de cancelar. Se fosse retirado o primeiro mês, aí já muda a história. Aí só com uma ação judicial entraríamos na desaposentação, que isso não é certo. Então a coisa começa a complicar. É delicado. É muita informação, é muita coisa. O ideal é a pessoa fazer uma avaliação, fazer cálculos, não se precipitar. Isso eu estou dizendo assim, ó, com o coração aberto, não se precipitem, porque existe a necessidade de cálculos para quem contribui mais do que o salário mínimo, que é a grande maioria das pessoas. Claro, tem
muita gente que paga pelo mínimo. Mas, doutora, mas a regra, mesmo que agora eu vou voltar para o telespectador que pegou as duas folhas, né? Ele pode fazer toda a avaliação, mas quando chegar na questão a perceber o que ele vai receber, ele para. Ele tem que parar, porque na verdade ele pode fazer de uma presunção de conhecimento um erro dele. Exato, e é para o resto da vida. Para o resto da vida, não vale o risco. E aí eu digo, hoje a pessoa pode trabalhar, mas daqui a 10 anos, 15, como é que a pessoa vai estar? Não, mas ele não... A orientação que a senhora está dando é assim, ó, nesse momento cautela. Cautela. Né? Não digo que... Eu vou dizer que nós somos advogados, consulte um advogado, isso é necessário. Não consulte, corra o risco. Sim, não, de jeito nenhum. Vá com calma, avalie bem, converse com os familiares. Calma, né, doutora? Isso é muito importante, converse com os familiares. A partir do momento que o advogado, o instrutor, enfim, a pessoa que está atendendo, dá as duas opções, se o senhor se aposentar hoje pela lei velha, R$1.000. Se o senhor esperar um ano, 1.500, a pessoa me parece que fica muito fácil, né? Então, claro, tem que ver qual é a diferença entre um benefício e outro pela lei velha e pela lei atual. Mas é complexo. Muito. Porque mesmo que... Isso é importante para os telespectadores estar muito atento, porque mesmo vendo sob a crítica contemplativa da senhora é um benefício, implica ter uma atenção. A lei, porque daqui a pouco que nós vamos ver que as pessoas leigas, principalmente os assalariados, que qualquer pessoa não pode jogar a vida laboral de aposentadoria num erro de falsa avaliação, né? E isso que me preocupa, porque o que eu percebo hoje, né? As pessoas querem se aposentar. Com essa nova lei, as pessoas querem se aposentar. Mas agora, esse problema, porque o que a senhora levantou é um problema, né? O leigo, quando chega no que a perceber, ele tem que pegar um profissional, e mesmo o profissional ele tem que estar atento. Sim, com certeza. Mesmo assim, olha, se eu chegar lá com uma situação dessa, eu vou dizendo, olha, eu posso dar uma pré-noção, mas eu vou lhe dar daqui a um tempo um parecer técnico. É assim que funciona? Sim, mas o que aconteceu ontem de manhã, quando eu cheguei no escritório e já estava em vigor a medida provisória, para tudo. Para tudo, nós não vamos encaminhar essa aposentadoria. Então, nós estamos vivendo um momento histórico e que para a pessoa é imprescindível, porque nós estamos tratando de valores, e são valores mensais, diferenças mensais que vão repercutir na vida da pessoa com certeza. Qualquer R$200, doutor Marco, 300, 500 e aí adiante, para o povo que está acostumado a tratar com valores, eu digo, conseguem sobreviver, eu não sei como, com valores tão baixos, isso é muito importante. Na soma do final do ano... Claro, doutora, isso é... a pessoa não ter no seu aperceber aposentado, que a pessoa já, a força vital deixou de existir, mesmo que tu implemente uma renda, R$200 é um rancho. É um rancho, né? É muito importante. E isso é para todos, é para a senhora, para mim. Sim, vale para todo mundo. É uma situação que tem que ter muita cautela, porque as leis no Brasil, de uma maneira geral, a gente vê desde o tempo da ordenação, que veio o Império para cá e antes do Império, as leis, elas sempre são com o intuito de beneficiar, porém tem as lacunas das leis que muitas vezes o leigo não sabe, e aí vem a razão do profissional. E especialmente nessa lei que foi formatada e foi contemplada no dia de ontem, e hoje nós estamos fazendo o programa, ela me parece que, pela sua crítica, que ela é boa, né? No primeiro momento. Agora eu faço uma ordem inversa, né? E aí que é a minha preocupação, né? A gente já sabe que tem um hiato de dúvida com relação ao aperceber. E o que o governo ganhou com isso? E o que a população ganhou com isso, doutora? A senhora vai responder no próximo programa. Tá bom. Tá? Porque eu achei que foi muito bom e eu acho que nós não vamos vencer por tão pouco espaço de tempo agora essas perguntas. Tá bom. Então, telespectadores, não percam, sinceramente, o próximo programa, que vai ser muito, muito prudente, principalmente aqueles que pensam em se aposentar. Até mais. Até lá. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.